Questão número 1. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, a oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Essa resposta é a resposta correta. Por quê? Dentro da concepção do cristianismo, da sua religião monoteísta, os cristãos eles só adoram a um Deus, certo? E no Império Romano, os imperadores eles eram chamados também de Augustos, depois de terem essa origem divina. Então eles prestavam um culto ao imperador, pela sua origem divina. Como os cristãos se recusavam a prestar esse culto ao imperador, era um dos motivos pelos quais eles também eram perseguidos. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Letra B. A publicação do Edito de Milão que impediu a legalização do cristianismo e aumentou a repressão. É justamente o contrário. Nós vamos ver na questão número 2 que o Edito de Milão ele justamente proclama a liberdade de culto aos cristãos e não a sua perseguição. Letra C. A formação de heresias como a do arianismo, de autoria do bispo Ário, que negava a natureza divina de Cristo. Essa questão das heresias não tem nada a ver, porque o Império Romano ele não vai se preocupar com as heresias em relação a Cristo. Ele vai se preocupar com as heresias que os cristãos cometiam contra o imperador. Certo? Então, por isso que essa é uma questão incorreta. D. A organização dos concílios ecumênicos que visavam promover a definição da doutrina cristã. Esses concílios ecumênicos que visavam realmente promover a definição da doutrina cristã e realmente aconteceram durante toda a história da Igreja. O mais recente agora foi o Concílio Vaticano II, nos anos 60, mas o Estado romano também não se preocupa com esses concílios ecumênicos. Ele vai se preocupar em perseguir os cristãos para que eles pudessem, de fato, prestar honras somente ao Império Romano e aos deuses pagãos, aos deuses do Império Romano. Por isso que a letra D também está equivocada. E a letra E, o fortalecimento do paganismo sobre o imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos. Teodósio ele vai ser responsável por oficializar a religião cristã no Império Romano, por volta do século IV. Então não é o fortalecimento do paganismo, e sim o fortalecimento e a oficialização do cristianismo no Império Romano. Ok? Questão número 2. O Edito de Milão, no ano de 313, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste de grande significado, tendo em vista que combateu a heresia ariana, acabando com a força política do bispado de Alexandria e de Antioquia? Não. O Edito de Milão ele não vai promover essa questão de combate à heresia. O Edito de Milão ele vai ser proposto pelo imperador romano, certo? E as heresias elas vão ser combatidas pelos concílios, pelos próprios líderes da Igreja Católica. Letra B. Tornou o cristianismo a religião oficial de todo o Império Romano, terminando com a concepção de rei Deus. Não. O Edito de Milão ele vai dar liberdade aos cristãos. A oficialização só vai vir mais tarde com o imperador Teodósio. Letra C. Acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida religiosa. Os cultos pagãos, como assim são ditos os cultos das religiões, das religiões europeias antes do cristianismo, eles vão permanecer durante toda a Idade Média. Inclusive, por exemplo, com vários mitos, com várias perseguições que os cristãos vão fazer posteriormente. Então, o Edito de Milão não acaba com os cultos pagãos. Ele vai dar a liberdade para os cristãos. Letra D. Deu prosseguimento à política de Diocleciano, de intenso combate à expansão do cristianismo. É justamente o contrário, não era o combate ao cristianismo, e sim a liberdade de culto. E aí a letra E. Proclamou a liberdade de culto cristão, passando Constantino a ser protetor da igreja. Alguns anos antes, Constantino ele se converte ao cristianismo, e aí ele dá a liberdade de culto aos cristãos. Então a resposta certa da questão número 2, letra E. Questão número 3. A ruralização econômica do Império Romano do Ocidente, no século III ao século V d.C., não teve como consequência, ou seja, a gente vai marcar o item errado. Letra A. O rebaixamento de muitos homens livres à condição de colonos que se tornaram presos à terra. Exatamente. Essa questão dos homens livres que vão ser colonos é a base do sistema feudal. Então, o servo da Idade Média ele é a herança econômica, a herança política, a herança social
desses colonos do final do Império Romano. Letra B. O surgimento do colonato, que se constituiu no arrendamento de terras aos camponeses. Exatamente. Tá? Então, esse sistema de colonato ele vai ser a base do final do Império Romano, mesmo porque a quantidade de escravos estava diminuindo cada vez mais, porque as guerras de conquistas também tinham diminuído. Né? O Império Romano estava lutando não mais para conquistar território, mas sim para manter o território conquistado. Então, eles não tinham mais conseguindo conquistar novos escravos. Né? Então, o colonato vai ser a base desse sistema. Letra C, o latifúndio, principal unidade de produção. Até aí, né? Correto. Tornou-se quase autossuficiente. Então, a gente tem que prestar atenção nesse quase, porque não existe uma propriedade autossuficiente. Existem propriedades que tendem à autossuficiência. Eles tendem a produzir tudo o que necessitam nessa época. Então, é enfatizar esse quase, tá? Porque se não tivesse esse quase no item, o item estaria errado. Né? Mas como esse quase está aqui, então o item passa a ser um item correto. Letra D, o aumento do afluxo de escravos para Roma, que dinamizou a expansão da economia agrícola. Esse item ele tem dois equívocos muito grandes. Né? Primeiro, que no final do Império Romano não estavam mais conquistando escravos. Roma lutava justamente para manter os territórios que já tinham conquistado. E de fato eles estavam perdendo cada vez mais territórios. E se você tem menos escravos, né, essa questão não vai dinamizar a expansão da economia agrícola. Justamente o contrário, a economia romana estava em plena decadência. Então, como esse item é um item incorreto, é ele que deve ser marcado. E a letra E, o campo tornou-se mais seguro que as cidades, em decorrência das desordens políticas, sociais e da crise econômica. É um item também correto, né? Devido às grandes invasões, né? Às grandes manifestações, às grandes revoltas, as cidades elas estavam bem complicadas de ser vividas. Então, grande parte da população romana ela vai se ruralizar. É o que a gente vai chamar de êxodo urbano na sociedade romana. Né? Então, é um item também correto. Na questão número 3, então a gente marcaria o item incorreto, que seria a letra D. Questão número 4. A importância de Otávio Augusto em Roma antiga concentra-se principalmente no seu esforço para solucionar a crise agrícola decorrente da falta de pequenas propriedades. Não é em nenhum momento o plano de governo do Otávio Augusto, certo? O Otávio ele não vai se preocupar com essa questão da falta de pequenas propriedades, mesmo porque a base da construção do Império Romano, né, em Otávio Augusto, que é o início do Império Romano, é justamente os patrícios, né, com seus latifúndios. Então a questão 4 é um item errado, a letra A. Letra B. Vencer as guerras púnicas, trazendo paz para a sociedade romana. As guerras púnicas elas foram vencidas no Império, na República Romana. Tá? Então as guerras púnicas elas foram bem antes do Otávio Augusto ter nascido, por exemplo. Então letra C. Estruturar um império com governo centralizado apoiado em instituições republicanas. É um item correto. Então, Otávio, quando ele assume, né, quando ele pega para si esse título de Augusto, né, esse título de imperador romano, ele vai ter um governo centralizado, mas ele ainda mantém algumas instituições republicanas, como, por exemplo, os magistrados, o Senado, as assembleias, elas são mantidas. Tá? Então, o governo é imperial, baseado no poder do Otávio, mas ele é também um governo que tem as instituições republicanas dentro da sua estrutura. Né? Eles mantiveram essas estruturas, por isso que a resposta certa é a letra C. A letra D, impedir as reformas introduzidas pelos Gracos. Né? Então, as reformas dos irmãos Gracos é mais ou menos 100 anos antes do Otávio Augusto. Né? Então, ele não tinha como impedir isso porque ele não estava no governo ainda. E letra E, favorecer a expansão do cristianismo. Mais uma vez, Otávio Augusto ele começa a governar o Império Romano antes mesmo de Jesus ter nascido. Né? Então não tem nem por onde a gente falar que esse item é o item correto. Né? A gente não tem cristianismo antes de Jesus. Então também é o item errado. Ficando certo a resposta letra C. Questão número 5. O que foi a política do pão e circo durante o Império Romano? Letra A. A política promovida pelo imperador romano para arrecadar mais impostos através da cobrança de taxas em atividades de lazer e sobre o comércio de pão. Não, isso aí não tem nada a ver. A política do pão e circo ela vai ser justamente o contrário. É favorecer a distribuição tanto
de atividades culturais, como também de alimento para a população romana. Então a letra A está errada. Letra B. Política dos reis romanos. Pode até parar de ler esse item, né? O Império Romano não tem reis, tem imperador, né? Roma, baseado na sua mitologia, teve 7 reis lá no século 8 a.C., né? Então a monarquia romana ela vai ter 7 reis entre os anos 753 a.C. até o ano 509 depois antes de Cristo. Então, toda vez que você vê Império Romano e tiver aparecendo reis no item, já pode marcar errado, não precisa nem terminar de ler, porque no Império Romano eram chamados de imperadores e não reis. Por isso que a letra B também já está errada, o resto também está tudo errado. Letra C. Distribuição de alimento, principalmente pão, e diversão, principalmente luta de gladiadores, como forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões sociais e evitando revoltas e conflitos em Roma. A letra C ela está perfeita, não tem nenhum equívoco nesse item, então a resposta certa é a letra C. E a letra D. Política promovida pelos senadores romanos com o objetivo de proibir o circo e a venda ilegal de pães em Roma. A política do pão e circo teve apoio do Senado? Teve, mas não tinha a menor intenção de proibir circo, e muito menos a venda ilegal de pães em Roma. Né? Como a gente viu no item anterior, né? A política do pão e circo prezava sobre o quê? O alimento e diversão. Né? Por isso, pão e circo. Ok? Resposta certa, letra C. Questão número 6. Em 27 a.C., Otávio Augusto tornou-se imperador romano. No seu governo estabeleceu-se a Pax Romana, que se prolongaria por mais de 200 anos. A Pax Romana é caracterizada por ser um período de prosperidade e intensificação dos conflitos sociais. A primeira parte está correta, né? Prosperidade. Porém, a intensificação dos conflitos sociais em Roma ela vai ser reduzida. Vai ter conflito, claro, na conquista de novos territórios. Mas dentro da cidade de Roma, dentro da estrutura romana, né, foi um período de relativamente paz dentro das cidades. Né? Então, a letra A está errada. Letra B. Desenvolvimento cultural e decadência econômica. Desenvolvimento cultural está correto, mas é justamente o contrário. Não é uma decadência econômica, é justamente, né, a ascensão econômica do Império Romano. Letra C, paz e prosperidade. Né? A palavra pax, né, no latim dá a ideia de paz. Né? Então, pax romana é justamente a paz e a prosperidade dentro do Império. Né? Para os romanos. Né? Porque para os povos conquistados é justamente o contrário. Né? Roma estava conquistando e ampliando o seu território. Então, a resposta certa é a letra C. E a letra D, estabilização dos conflitos sociais e decadência cultural. Parte correta, né? Porque a estabilização dos conflitos sociais, porém, não é uma decadência cultural, é justamente o contrário, né? É uma ascensão, né? Um desenvolvimento cultural grande nesse período. Então, na questão 6, sobre a Pax Romana, o que significa paz e prosperidade? A resposta certa é a letra C. Após o período das guerras civis que marcaram o final da República Romana, o Principado de Otávio Augusto inaugurou o período imperial, com uma série de reformas administrativas, políticas e militares. Dentre as reformas, não é correto apontar. Letra A. A profissionalização do exército com a liberação dos camponeses do serviço militar. Correto. Né? A partir do Império, né, a gente vai ter um exército profissional em Roma. Né? Então, é um item correto, não marca. Letra B. A nomeação de funcionários remunerados para os cargos do sistema fiscal das províncias. Correto, né? Vai fazer parte da administração imperial o cuidado com essa arrecadação de impostos. A gente tem exemplos, por exemplo, até na Bíblia, né? Quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César, né? Foi já uma instituição do Otávio Augusto. Letra C. A extinção das principais instituições republicanas, como o Senado e o Tribunato da Plebe. Esse item está um item completamente equivocado. O Senado vai ser uma das principais instituições romanas. Apesar de ter surgido lá nos primórdios da sociedade romana, ela vai se manter durante toda a República e todo o Império Romano. Então é para marcar a letra C, que está equivocada, está errada.
Letra D, a abertura de acesso às magistraturas para membros de famílias provincianas. Né? Alguns dos magistrados romanos também podem vir, né, dessas províncias que são conquistadas, né, dessa elite das províncias conquistadas. E a letra E, a criação de províncias sob a administração imperial nas fronteiras não pacificadas do império. Né? Então, essas administrações provinciais elas vão servir como uma barreira, como um escudo, né, para o império. Na questão número 8, diz assim: César não sairia de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer em seus poderes os tribunos da plebe que tinham sido, naquela ocasião, expulso da cidade, para devolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido pela facção minoritária. Caio Júlio César, Guerra Civil. O texto do século I a.C. retrata o cenário romano de implementação da monarquia. Esse item a gente nem precisa continuar lendo, porque a monarquia ela foi no século VIII a.C. Então, quando se fala de Júlio César, tribuno da plebe, Caio Graco, né? Quando a gente fala de magistrados, isso é república e império. Aí a gente teria que dar uma atenção maior. Mas quando a gente fala de monarquia, é sempre século VIII até o século VI a.C. Então o item 1 ele já está equivocado. E aí continua. Quando a aristocracia perseguia seus opositores e os forçava ao ostracismo, para sufocar revoltas oligárquicas e populares. A aristocracia, ela perseguia os seus opositores sempre. Em toda a história romana vai ter essa perseguição da aristocracia para as classes menos favorecidas. Mas isso não está ligado somente à monarquia, ok? Então, por isso que esse item ele vai estar errado. B. A transição da República ao Império, período de reformulações provocadas pela expansão mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da plebe. Corretíssimo. Então, as grandes conquistas plebeias, elas vão se dar de fato, obviamente pela sua insatisfação e a luta por seus direitos. E o período do século I a.C. é justamente a transição, né, entre a República e o Império Romano. Por isso que a letra B está correta. Letra C. A consolidação da República, marcada pela participação da política de pequenos proprietários rurais e pela implementação de ampla reforma agrária. Esse item ele está bem equivocado. A consolidação da República ela acontece no século VI a.C., né, quando Roma se torna uma república em 509 a.C., mas ela não é marcada pela participação de pequenos proprietários. Nunca na história romana a gente vai ter a participação de pequenos proprietários, a gente sempre vai ter grandes proprietários, que são os latifundiários. E, obviamente, a gente também nunca vai ter um amplo programa de reforma agrária. Vão ter pequenas concessões, né, de terras, mas nunca como um programa de reforma agrária em si. Por isso que a letra C está errada. Letra D. Passagem da monarquia à república. Como eu falei para vocês, a monarquia romana ela começou em 753 a.C. e acabou em 509 a.C., né? Então ele está falando aqui século I a.C., por isso que esse item também está equivocado. E a letra E, decadência do império, né? Então a decadência do império ela só vai acontecer por volta do século V depois de Cristo, né? E o texto está falando no século I a.C. Por isso que a gente vai marcar a letra B de bola como a letra correta. Questão número 9 é uma questão simples, né? Tá bem assim. No início do Império Romano, a religião era politeísta, sendo que o culto ao imperador era de enorme significado, uma vez que ele legitimava o poder que ele exercia. Tanto é que a gente vai ter o título de Augusto, né, para os imperadores. Aqueles que se recusavam a venerá-lo como um deus sofriam terríveis perseguições até o começo do século IV. Quem eram os religiosos, né, que eram perseguidos pelos romanos? Letra A, muçulmanos. Está equivocado. Os muçulmanos eles só vão surgir no século VII depois de Cristo. Né? Maomé só vai começar a sua pregação por volta do ano 622, né, depois de Cristo, já no mundo, né, no mundo feudal europeu. Letra B, os estrangeiros? Não, porque muitos estrangeiros também, né, acumulavam, né, pregavam e adoravam o imperador. Letra C, invasores bárbaros. Os invasores bárbaros eles vão ser perseguidos, mas não pela questão religiosa, mas sim pela questão, né, de domínio territorial. Letra D, os cristãos.
né? Essa é a resposta correta, são os cristãos que não aceitavam a divindade do imperador. E a letra E, os escravos. Né? Então, os escravos, muitos deles também acabavam adorando, né, os deuses romanos, mas eles não eram perseguidos por isso, eles eram perseguidos pois foram dominados por a questão militar. Então, a resposta certa da questão número 9, letra D. Questão número 10. O anfiteatro era para os romanos parte de sua normalidade cotidiana, um lugar no qual reafirmavam seus valores de concepção do normal. Como eu falei para vocês no exercício passado, essa questão de normalidade, de ética, de moralidade, ela vai diferenciando de acordo com a sociedade. Nos anfiteatros eram expostos para serem suplicados bárbaros vencidos, inimigos que haviam insurgido contra a ordem romana. Nos anfiteatros se suplicavam também bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que eram jogados às férias e dados como espetáculo, para o prazer de seus algozes, ou daqueles que defendiam os valores normais da sociedade. Isso a gente pode perceber também tanto no filme Spartacus, quanto na série Spartacus, e também no filme Gladiador, né, nessa questão dos espetáculos romanos. Sobre as relações entre cristãos e Estado romano, é correto afirmar que a violência durante a República Romana vitimou os cristãos, porque estes aceitaram a presença dos povos bárbaros dentro das fronteiras romanas. Isso está meio equivocado, né? Porque o cristão ele não vai se preocupar com isso. Né? O cristão ele vai se preocupar na questão da salvação da sua alma. Né? Eles não vão estar preocupados na presença de povos bárbaros dentro das fronteiras romanas. Tá? Então é um item equivocado. Né? E grande parte dos cristãos eles só vão surgir a partir do Império Romano. Lembra mais uma vez, a República Romana ela vai acabar no ano 27 a.C. Então não faz sentido eu falar em cristão na República Romana, mesmo porque Jesus Cristo nem existia ainda na época republicana. Ele só vai nascer, né, a partir do Império Romano. Só lembrar das passagens bíblicas, né? As passagens bíblicas a gente sempre fala, né, no Império Romano e não na República Romana. Letra B. A prática do cristianismo foi tolerada em Roma desde os seus primórdios. As ocorrências violentas podem ser consideradas exceções. Esse item também está extremamente equivocado. A gente percebe que a perseguição aos cristãos ela se dá desde o momento em que os cristãos negam, né, a divindade do imperador. Então eles sempre foram perseguidos. Só vai ser tolerada a partir do século IV e só vai passar a ser a religião oficial do Império, a partir do final do século IV com o imperador Teodósio. Letra C. O cristianismo sofreu violenta perseguição no Império Romano por sua recusa em aceitar a divinização dos imperadores. Então é o item correto. Letra D. A ação cristã foi concedida pelo poder romano e a violência contra a nova religião restringiu-se a seus principais líderes. Dentro dos principais líderes cristãos, nós temos como, por exemplo, Pedro. Né? Pedro foi o primeiro papa, né, de acordo com a religião cristã, e ele foi perseguido, inclusive foi crucificado, né, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitava, né, ser crucificado tal qual foi Jesus Cristo, né, ele não se achava digno, né, de ser crucificado como Jesus. Paulo também foi perseguido, mas essa perseguição não se restringia somente aos líderes, ela era a todo e qualquer cristão. Então a letra D também está equivocada. E a letra E, a intensa violência praticada contra os seguidores do cristianismo ocorreu por um curto período, apenas durante os primeiros anos da monarquia romana. Mais uma vez, né, a monarquia romana ela acontece nos séculos 6 até o século 4 a.C. Né? Então a monarquia romana ela aconteceu mais de 700, monarquia romana do século 8 ao século 6 a.C. Então quer dizer que a violência contra os cristãos ela vai acontecer somente a partir do primeiro século depois de Cristo. Tá? Então, sempre antes de Cristo, não faz sentido você falar em perseguição ao cristão. Né? Não faz sentido você falar que Cristo foi perseguido antes mesmo dele ter existido. Bom? Questão número 11. Sobre o recolhimento de impostos e gastos públicos no Império Romano, é correto afirmar que os patrícios e os proprietários de terra não pagavam tributos, uma vez que estes eram
de responsabilidade exclusiva de arredatários e escravos. Ora, pessoal, os escravos não pagavam impostos, tá? Então, o escravo ele já vivia para o seu trabalho. Então, por isso que esse item é um item incorreto. Letra B. O desenvolvimento da engenharia civil foi essencial para integrar o império e facilitar o deslocamento dos exércitos. Certíssimo, esse item está correto. Por quê? A gente tem até um ditado, que fala todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado ele se diz sobretudo pela questão da quantidade de estradas que existia dentro do Império Romano e além também da questão da engenharia romana na construção de aquedutos, na construção de grandes empreendimentos. Então, o item certo. Letra C. As obras financiadas com recursos públicos foram apenas para as funções religiosas, como altares e templos. Existia, sim, a questão da função religiosa, porém, as obras com os recursos públicos foram construídos, por exemplo, o Coliseu, foram construídos aquedutos, foram construídos anfiteatros. Então, as obras financiadas com recursos públicos eram de todas as finalidades. Letra D. A desvalorização da moeda foi uma das formas utilizadas pelos governantes para aliviar o peso dos impostos sobre a população despossuída. Totalmente equivocado, mesmo porque não se tinha essa percepção de aliviar a carga tributária sobre a população, certo? Então, era aumento de impostos sempre que possível. Letra D também está errada. E a letra E, os tributos eram cobrados por coletores enviados diretamente de Roma, não havendo qualquer intermediação ou intervenção de autoridades locais. Esse item também está equivocado. Vamos lembrar daquela passagem bíblica onde Jesus é interrogado e ele fala que dai a César o que é de César. Então, os cobradores de impostos, eles eram também cobradores locais nas suas províncias. A gente pega, por exemplo, um seguidor de Jesus, Mateus, que foi um cobrador de imposto. Depois ele se converteu e virou cristão. Então, a gente tem os cobradores de impostos locais. Tá? Então, só lembrar dessa passagem bíblica e a gente também conseguiria eliminar esse item. Então, a resposta certa é a letra B. Finalizando a nossa atividade, questão 12, a religião romana era essencialmente politeísta e o ritual mais importante era o culto ao imperador. Contudo, a partir do século I, muitos se negavam a admitir seu caráter divino e, por isso, ameaçavam o Estado e passavam a ser perseguidos. Tratava-se dos bárbaros invasores. Os bárbaros invasores, obviamente, negavam a divindade do imperador, mas eles não eram perseguidos por causa disso, eles eram perseguidos pela invasão que eles estavam fazendo. Letra B. Os escravos, reféns de guerra. Muitos escravos também, obviamente, eram perseguidos pela questão da sua religião, mas eles já estavam na base da cadeia social. Eles já eram escravizados por causa disso. Então, eles mantiveram as suas religiões, não tinham uma punição maior para eles além da sua escravidão. E, obviamente, após isso, a morte. Letra C. De estrangeiros que preferiam cultuar seus próprios deuses. Os estrangeiros poderiam cultuar seus deuses, não interessava para o romano impedir isso, desde que eles mantivessem o culto ao imperador, o respeito do imperador de sua origem divina. Então a resposta C também está errada. A letra D, os primeiros cristãos, certíssimo, o item correto, são os cristãos que vão ser perseguidos. E a letra D, dos judeus. Os judeus mantiveram a sua religião, certo? Mas eram obrigados a aceitar a presença do imperador. Tá bom? Então, por isso que a resposta certa é a letra D.